Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que aqui nos traz a mensagem no dia de hoje e também buscarmos compreender como podemos aplicá-la no nosso dia a dia. Segundo São João, é a mensagem que nos trata hoje o Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para que aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza enche os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Três verdades absolutas de Jesus aqui nessa mensagem. A primeira é quando Jesus diz que o pecado está relacionado a não acreditar nele. Ou seja, o que Jesus quer que a gente ouça na palavra dele? Que desejar o que não é nosso é pecado, desde relações afetivas, como por exemplo a mulher do próximo, desde relações materiais, como por exemplo o que pertence ao outro. Ele está nos dizendo que ceder ao mal ou a provocação deste é pecado também. Quando, por exemplo, nós somos provocados a entrar numa discussão ou numa briga. E aí ele nos ensina: se te bate na face direita, dá também à esquerda. Porque assim, o que é que ele quer nos falar? Que nós não devemos revidar as tentações que o mal constrói para que a gente caia dentro dos conflitos, dentro das brigas, e sim que a gente se afaste. Não é ser mole, não é ser medroso, é ser prudente para com Deus e para com as coisas do bem, não cedendo ao mal. Também nos ensina que corrupção, que desejar o mal, que pecar, fazer coisas que estão além do que nós merecemos, o que nós somos, o que nós fazemos, tudo que for em excesso é pecado, e todo pecado é não acreditar em Jesus, e isso gera um julgamento. E ele diz que o chefe desse mundo que coordena todas essas situações de pecado já está condenado. Dessa forma, querendo ou não, quanto mais nós erremos, um dia a tendência é nós voltar para Deus, com mais sofrimento ou com menos sofrimento. Quando a gente erra demais e passa a interferir negativamente na vida do próximo, a natureza de Deus assim entendendo, ela abrevia a nossa vida. Nossa vida também é abreviada com as doenças, quando a gente peca muito e não consegue se encontrar. Portanto, a gente olha para o mundo com tantos problemas de saúde e vê o quanto que as pessoas precisam refletir mais o que são, o que estão fazendo, o que querem ser, o que podem fazer para isso. Isso independe de religião, porque Deus não se resume a nenhuma religião. Essas coexistem na ideia de fazer o bem e de orientar as pessoas, mas quando elas não conseguem fazer isso, ou se fazem por partes, e outra parte apenas
visam o lucro, o dinheiro e o poder, elas perdem a representação divina, passando a partir daí a se utilizar de conhecimentos que os outros não têm até então, apenas para se sustentar com o poder e financeiramente diante de um povo. Isso é um pecado mortal. Portanto, devemos sempre observar quais que a gente se deixa envolver, quais religião que a gente para ouvir, porque uma parte dela pode estar justamente relacionada ao anticristo do Apocalipse. E peçamos também a Deus nessas decisões que nos auxilie para que sejamos todos muito bem clarificados. Com essas palavras, fica a mensagem de que todos devem buscar conhecer a Jesus Cristo, a seus evangelhos. Pegue seu telefone, pegue sua Bíblia, peça sabedoria a Deus, procure ler e interpretá-la, a mensagem de acordo com o seu dia a dia. Um bom dia a todos, sigamos em paz.